Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez aqui para partilharmos a palavra de Deus, pedindo a você sua atenção para que nós possamos, nesse momento em que estaremos juntos por meio desse vídeo, você possa ser edificado com a palavra de Deus. O nosso objetivo é transmitir aquilo que está escrito sem aumentar nem diminuir. E como nós gravamos nos outros vídeos falando sobre avivamento, acredito eu que este será o último, que nós estaremos falando sobre isso. É importante dizer a você que quando você estiver assistindo esse vídeo, não esqueça de fazer seu comentário, deixar seu like e compartilhar com outras pessoas. Assim como você foi edificado, outras pessoas possam ser também. Então, desde já agradecemos a sua atenção e vamos ao que realmente nos interessa, que é a palavra do Senhor. E dessa feita, como falamos anteriormente, o que é avivamento, o que significa avivamento, o que é uma vida avivada, não é? E hoje, com a graça de Deus, misericórdia de Deus, estamos aqui para, de alguma forma, tentarmos ser mais explícito e encerrando neste vídeo os assuntos que nós viemos falando. É claro, lógico, é evidente que esse assunto não vai se limitar a esse vídeo ou aos outros que eu fiz anteriores. Avivamento é um assunto muito amplo, não é? E também um pouco polêmico, porque implica em algumas questões onde muitas pessoas acham que avivamento é a questão apenas na manifestação e na evidência dos dons do Espírito Santo. E como nós vimos, isso não é verdade. A manifestação dos dons do Espírito Santo é uma consequência de uma vida de arrependimento, confissão e mudança de vida. Não pode haver arrependimento, não pode haver avivamento sem arrependimento. Nós vemos no capítulo 10 do livro de Esdras, quando Esdras, aquele homem usado por Deus, levou a nação inteira a se arrepender dos seus pecados, a abandonar o adultério, a abandonar a idolatria e voltar-se para o Senhor. E a Bíblia diz ali, nos ensina no livro de Esdras, que através daquele homem o Senhor trouxe um grande avivamento à nação de Israel. E a gente entende pela historicidade dali registrada no livro de Esdras, o que Deus fez na vida da nação e o que a nação precisou fazer para que Deus fizesse. Da mesma forma, foi com o profeta Elias. Deus não derramou, Deus não manifestou o seu poder à nação de Israel enquanto não houve ordem. Deus usa o profeta Elias, convoca o povo para ir ao Monte Carmelo, convoca o rei, o líder da nação, convoca as autoridades religiosas e convoca o povo inteiro. E diante da atitude de Elias, que já tinha sido usado por Deus para confrontar o pecado religioso, o pecado político da nação, não é? E ali Deus usa o profeta Elias diante da nação inteira no Monte Carmelo, e o profeta Elias traz uma proposta de organizar o altar. E nos relata essa história que está do capítulo 17 até o capítulo 20 do livro de 1 Reis. Deus usa Elias, e nessa proposta de Elias,
que leva o povo, a nação inteira para o Monte Carmelo, a ordem é: organizem o altar. E Elias ali organiza o altar com as 12 pedras, não é? Coloca o sacrifício sobre o altar, sem atear fogo, prepara o sacrifício, organiza o sacrifício e ora a Deus. Observe que ele primeiro reparou o altar, colocando as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Organizou o altar, deixou o altar ajustado, organizado. E quando o altar estava organizado, ele colocou a oferta, o sacrifício. Muitas vezes a gente quer ofertar ou se ofertar a Deus, se dedicar a Deus, sem se organizar. E não é viável, não é o caminho. O caminho é se organizar para que possamos clamar e Deus responder com fogo. E quando Elias organiza o altar e clama a Deus diante da nação, Deus derrama fogo dos céus sobre o altar que foi organizado por Elias. E toda a nação pôde ver, pôde perceber que o Senhor é Deus. E toda a nação se prostrou ali diante de Deus e clamavam: grande é o Senhor, só o Senhor é Deus. E nisso a gente pode perceber que Deus tem desejo de derramar o seu fogo, o seu poder, a sua glória. Mas para isso, nós precisamos querer estar em ordem diante de Deus. Não é um ato apenas de pedir: Senhor, eu quero. Não é? Mas é um ato de autonegação. Quando você ora a Deus, busca a Deus e pede capacidade divina para você buscar a Deus. Sem a capacidade de Deus, você não chega em lugar nenhum. Por quê? É Deus quem nos capacita, nos habilita, nos prepara. É tanto que o salmista Davi diz no Salmo 37, verso 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Então, Deus que começou a obra em você, ele aperfeiçoará. Agora, é necessário que você se coloque, que você se disponha a estar diante de Deus, não é? Em oração, buscando em Deus capacidade para vencer. Jesus diz que aquele que quiser segui-lo precisará renunciar a si mesmo. E como nós somos seres pecadores, caídos da graça de Deus, e só Deus, por sua graça, é que nos resgatou por Cristo Jesus, não é? E a graça de Deus, ela não é apenas salvadora, como diz Efésios 2:8, mas a graça de Deus, ela é fortalecedora, como Paulo diz a Timóteo, e também a graça de Deus, ela educa, como diz Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11 e 13. Ela ensina-nos, ela nos capacita, ela nos habilita. Mas para isso eu preciso me dispor diante de Deus, pedir a Deus graça, pedir a misericórdia, que Ele, pelo poder do Espírito Santo, não é? Como diz Paulo aos Romanos 7:22, que segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O homem interior é o homem que nasceu de novo, é o homem que foi gerado segundo Deus.
é o homem que foi gerado pelo Espírito Santo, é o homem que agora sente desejo, prazer, satisfação em fazer a obra de Deus. E para isso, nós precisamos nos colocar aos pés da cruz de Cristo. Precisamos nos colocar diante do Senhor e buscar em Deus a habilidade, a capacidade de vencer. Porque se Deus não nos der esta capacidade, nós não conseguiremos. Porque não é pela minha força, como diz a palavra de Deus, não é pela força do braço, não é pela força do cavalo, não é pela força das carruagens, não é pela força do exército, mas é pela força do Espírito do Senhor. É pelo Espírito de Deus que age em nós, age em mim, age no pecador, age na nação, age no líder. O Espírito de Deus, ele trabalha para nos conduzir a Deus. O Espírito de Deus nos leva a Deus. O Espírito de Deus nos ensina as coisas de Deus. O Espírito de Deus testifica sobre Deus. O Espírito de Deus nos revela Jesus. O Espírito de Deus nos ensina sobre Jesus. Então, para que a manifestação do fogo, do sobrenatural de Deus aconteça, eu preciso me dispor, depois de, como falamos anteriormente nos vídeos anteriores, ter uma vida íntegra, ter uma vida justa, correta, dedicada, envolvida, eu preciso me comprometer em buscar ao Senhor. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. A palavra de Deus, ela traz essas recomendações. Se a gente não buscar de nós mesmos, nós não teremos capacidade. O fogo que ardia no altar, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, era o fogo que foi ateado por Deus. Isso está registrado no capítulo 10 do livro de Levítico. Os sacerdotes que deixaram o fogo que vem de Deus se apagar e depois tentaram colocar o fogo por eles produzido, eles morreram. Porque nós não temos a capacidade de produzir o sobrenatural. Nós não temos essa capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. O desejo de Deus é que nós vivamos no poder do Espírito Santo. Assim como João Batista foi levado ao deserto pelo poder do Espírito Santo, assim como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, assim como o Senhor sustentou Moisés no deserto, e tantos outros exemplos temos na Bíblia. Então, quando Nadab e Abiú foi oferecer o fogo, que não era o fogo de Deus, porque eles deixaram o fogo de Deus se apagar. O fogo que ardia sobre o altar tinha vindo da parte de Deus. E essa chama que veio da parte de Deus era a responsabilidade dos sacerdotes não permitir que ela se apagasse. Mas a negligência do sacerdote permitiu que este fogo se apagasse. E quando eles tentaram acender, e até acenderam, eles morreram. Porque o nosso fogo, a nossa força, ela não traz os resultados que devem ser feitos, mas a força, o fogo de Deus. Não é? O apóstolo Paulo faz uma comparação com o amor. 13 de 1 Coríntios, quando Paulo diz: se eu pegar todos os meus bens e dar aos pobres e não tiver amor, não vale nada. Porque a motivação de doar, de dar, não deve ser uma característica apenas nossa, mas ela vem de Deus. Porque quando ela vem nossa, ela vem com vanglória. Paulo diz aos Efésios 2:10, pois somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Então foi Deus que preparou as boas obras para que nós pratiquemos elas, mas obras em Deus. Porque as obras, quando ela parte apenas de nós, elas querem nos glorificar, nos enaltecer, nos engrandecer. E a Bíblia diz, chama isso de obras mortas, obras sem vida, porque a verdadeira obra, ela vem de Deus, ela está em Deus, e é nele que a gente faz. Paulo diz que é nele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Então, quando aquele fogo se apaga, com a negligência dos sacerdotes, eles precisariam buscar a Deus para Deus trazer o fogo novamente. Eles não buscaram, eles tentaram um atalho, uma via humana, uma atitude humana para tentar preencher algo que só podia ser preenchido e feito por Deus. Nós precisamos buscar em Deus o verdadeiro fogo dos céus. E para isso acontecer, como foi dito, a gente precisa organizar o altar. E organizar o altar tem muita significação. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, abandonar os pecados e ir para o altar, porque o altar é lugar de morte, onde eu preciso morrer para que Deus viva em mim. Como Paulo diz nas cartas aos Gálatas 2:20, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então nós precisamos viver para Ele. Então quando eu me proponho a viver para Deus, o fogo de Deus vem. O fogo de Deus. Agora, quando eu quero viver para mim, eu tento colocar o meu fogo, como Nadab e Abiú fez, e eles morrem. Porque fogo que não é de Deus é imitação. E a gente não pode imitar as coisas de Deus, os dons de Deus, como muitas pessoas que têm surgido por aí como profetas e que se usam, não é? E que parecem a manifestação de Deus, mas que não é a manifestação de Deus, dos dons do Espírito de Deus. Não é a manifestação do Espírito Santo. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, ele derrama o fogo dele sobre a igreja no sentido coletivo e sobre cada um de nós no sentido individual. Cada um tem um dom, um talento, uma dádiva de Deus, visando Deus deixar a igreja aquecida. Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreve, quando vós vos reunis, um tem salmo, um tem cânticos espirituais, outro tem doutrina, outro tem profecia, e tudo é feito para a glória de Deus. São partes individuais, mas que juntas elas são coletivas e edificam o corpo. O fogo de Deus é para trazer crescimento, é para trazer santificação, é para trazer unidade, é para trazer desenvolvimento espiritual. O fogo de Deus não é para promover o homem, é para promover ele. É tanto que Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele glorificaria o Cristo. Ele não ia nem se glorificar a si mesmo. Mas Jesus disse, e vai falar do que recebe de mim, do que vem de mim. Ele vai falar sobre mim, ele testificará de mim. Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito e ensinado. Capítulo 14, Jesus fala isso. Capítulo 16, Jesus fala isso. De João, o capítulo 14 e o capítulo 16, são 2 capítulos dedicados à vinda do Espírito Santo e o que ele vai fazer na igreja, com os discípulos na sua individualidade e com a igreja na sua coletividade.
Então, o fogo de Deus precisa ser buscado por quem realmente tem se arrependido, confessado, abandonado os seus pecados e desejado viver uma vida agradável a Deus. É tanto que nós precisamos fazer como Josué chamou a nação para que a nação se posicionasse e ouvisse o que Deus tinha a dizer. E lá no capítulo 3 do livro de Josué está escrito assim, capítulo 3, verso 5, Josué orientou o povo e disse, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso nos dá a entender que antes de vir a manifestação, precisa vir da minha parte, da sua parte, da parte de todo homem que deseja servir a Deus dignamente. Precisa vir da nossa parte o rejeitar o pecado, a glória humana, a vanglória terrena. A gente precisa rejeitar isso, para que a glória de Deus venha sobre nós. E quando esta glória vier, isso seja feito em nós para a exaltação da pessoa de Deus. O que é que vai se fazer em nós quando o Espírito é derramado? De forma plena. Quando Paulo diz na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não diz que Deus vai encher, mas Paulo diz, enchei-vos. E a palavra grega para essa terminologia é, continue sendo cheio. E para que eu continue sendo cheio, eu preciso fazer os requisitos que são recomendados justamente no capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 18. As recomendações que Paulo traz: não mentir, não roubar, não enganar, falar a verdade com o irmão, ser solidário com o irmão, abandonar a linguagem torpe, não viver uma vida cheia de chocarrices, parvoices, coisas indecentes. Paulo manda com que nós nos separemos daqueles que andam desordenadamente, sem compromisso com Deus. Aí ele diz, procure saber usar o seu tempo e se encha do Espírito Santo. Na medida que eu busco, Deus vem me encher. Na medida que eu vou à direção de Deus, Deus vem em minha direção. Foi assim no dia de Pentecoste, quando Jesus foi assunto, os discípulos subiram, 1:14 de Atos. Eles se reuniram juntos, perseverando em oração. Eles não ficaram separados, eles ficaram unidos. Eles foram obedecer, e na obediência veio o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não enche quem é desobediente. O Espírito Santo enche alguém com propósitos. Os dons de Deus, o fogo de Deus, é para quem quer servir a Deus na beleza da sua santidade. O fogo de Deus não é para glorificação humana, não é para enaltecer o ser humano, não é para tornar o homem o ponto de referência, é para tornar Deus o ponto de referência na vida do homem. Então, diante desses fatos que a Bíblia nos mostra, desses ensinamentos que a Bíblia nos traz, nós precisamos buscar o verdadeiro avivamento. Quando há santidade, quando há arrependimento, quando há busca em Deus e o Espírito vem sobre nós, ele vem para executar a obra de Deus, o reino de Deus, glorificar a Deus. Veja que depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja primitiva,
3.000 almas se convertem no primeiro discurso, 5.000 almas no segundo discurso, e a Bíblia diz, 2:47 de Atos, que todos os dias ia acrescentando o Senhor aqueles que vinham sendo salvos. O poder do Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e a igreja se tornou uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja ativa. Em 3 de Atos, Pedro e João curam um paralítico na porta do templo, Formosa, e ali gera outra turbulência na cidade de Jerusalém. Eles são convocados, eles são presos, eles são espancados, mas depois que eles são soltos desse espancamento, eles louvam a Deus por ter sido espancado, porque estavam cheios do Espírito Santo, estavam plenos do Espírito Santo. Eles não estavam preocupados com a pancada, eles não estavam preocupados com a dor, eles estavam sentindo o poder do Espírito Santo. E quando ele sai da prisão, que chega, que se reúne com a igreja, a Bíblia diz que eles oraram e o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso está registrado no livro de Atos. Se você começar a ler o livro de Atos, que os teólogos, muitos teólogos e historiadores, chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado e a igreja cresce abundantemente, poderosamente, debaixo dessa unção do Espírito Santo. Então, o avivamento começa com arrependimento, confissão, abandono do pecado. Quando eu faço essas 3 coisas, eu conserto o meu altar, eu organizo a minha vida. E no que eu começo a organizar a minha vida, porque o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus metódico, é um Deus disciplinado, e Ele deseja que nós sejamos assim, organizado, disciplinado, metódico, não é? Sabendo usar o tempo da forma certa, a fim de que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Quando isso acontece, o fogo do Espírito vem. E quando o fogo do Espírito Santo vem, ele começa a mudar de forma plena. Aí alguém pode perguntar assim: pastor, mas eu conheço tantas pessoas que se converteram e no ato da conversão Jesus batizou com o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Se a pessoa estava no pecado, se converteu e foi batizado. Enquanto o Senhor disse que a gente precisa se organizar. O Espírito Santo, que convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e quando ele entendeu isso e se entregou, e naquele momento o Espírito Santo o reveste, isso não compete a mim nem a você. O que eu estou falando é o que a palavra de Deus nos ensina. Coisas excepcionais pertencem a Deus. As coisas reveladas são para nós os homens, as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Então, cada pessoa, Deus tem uma forma de agir. Conheço pessoas que foram batizadas quando se converteu. Eu fui ser batizado com 2 anos de crente. Não é? Muitas pessoas, quando foram batizados, foram lá para frente, ficar de joelho, receber a oração. Eu fui batizado sentado no banco da igreja, no culto de doutrina. Conheço irmãos que foram batizados subindo uma ladeira, puxando uma carroça. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo dentro do ônibus. Então, o Espírito sopra aonde quer, disse Jesus lá em João 3. E a gente não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai, porque não compete a nós saber. A gente não tem essa capacidade. Deus é aquele que faz, tanto em nós, o querer como o efetuar. Compete a nós obedecer o que está escrito, e o que está além e acima, compete ao Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Paulo ele começou a desenvolver o seu ministério, o Espírito Santo foi dizendo a ele o que ele precisava fazer. E nem tudo que Paulo fez está escrito. Mas aquilo que o Espírito Santo quis que fosse escrito para a nossa edificação, está escrito. Então são coisas que o Espírito de Deus, o fogo de Deus, a ação de Deus na vida de um crente avivado,
cheio do Espírito Santo, acontece, não é uma vez por ano, é todo dia, tem uma direção de Deus para a sua vida. Todo dia tem uma voz de Deus para a sua vida, todo dia tem o que Deus quer para o seu dia. Tem dias que você programa uma coisa e Deus diz, não, é outra. Você faz a programação, você idealiza, você até ora, mas Deus diz, não é assim, não é dessa forma que eu quero. E Deus muda todos os planos. Deus desmonta tudo que a gente programou, tudo que a gente pretendia. Porque o planejar é do homem, como diz Provérbios. Do homem são os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Então, o que cabe a nós é conhecer a palavra, é se arrepender, confessar, buscar, para Deus encher. Agora, depois que Deus encher, é Ele é quem sabe como vai utilizar o vaso, como é que vai utilizar você, como vai utilizar a sua família, como vai utilizar a igreja. O que compete a nós é fazer valer a palavra de Deus na nossa vida. Espero em Deus que você tenha entendido. Espero em Deus que você tenha compreendido. E procure conferir os textos que nós citamos, vá ler, anote, busque outras pessoas para você ouvir, porque afinal, como eu sempre tenho dito, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, e Deus tem vasos melhores, mais polidos, mais preparados do que eu. Eu sou uma gotinha no oceano, mas, enfim, eu sou uma gotinha. E essa gotinha, esse ser tão pequeno, estou trabalhando, fazendo a minha parte, como cristão, como crente, como servo, como pastor, como membro do corpo de Cristo, para levar o conhecimento bíblico para a minha igreja local, para os que estão nos vendo, nos assistindo, que esse é o propósito, que você aprenda, que você conheça, diante de uma situação que a igreja tem enfrentado. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da denominação, eu estou falando da igreja, corpo de Cristo, os santos, os servos do Senhor. Quando a igreja tem enfrentado uma árdua batalha espiritual, e muitos crentes não têm entendido isso, e estão mais preocupados em promover uma nomenclatura do que o Cristo vivo, promover a palavra, promover a Deus, o Criador, promover os ensinamentos bíblicos. Então, diante disso, em nome de Jesus, procure outras pessoas para escutar também. Temos excelentes ensinadores no Brasil, temos excelentes livros. Procure comprar livros, invista em você. Comprar livros não é gastar dinheiro, é investir. Compre livros, dicionários, bíblias de estudo. Não é? São coisas importantes. Se possível, vá a um seminário, entre em um seminário onde você poderá se aperfeiçoar no conhecimento bíblico, onde você poderá aprender o caminho do conhecimento, onde você poderá adquirir as ferramentas necessárias para que você desenvolva mais a sua vida pessoal com Deus, o ministério que Deus tem entregue nas suas mãos, você possa ser útil no reino do Senhor, no reino de Deus, na igreja de Deus. Então, que Deus te abençoe e, se Deus permitir, até os próximos vídeos. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário, inscreva-se, envie para outras pessoas que sentem o desejo de ouvir a palavra de Deus, que gostam de ouvir a palavra de Deus, que desejam aprender a palavra de Deus. Porque, infelizmente, não são todos crentes que gostam de ouvir a palavra de Deus, são poucos crentes. Mas esses poucos, a gente vai orando por eles, ensinando a eles, para que estes se multipliquem, e assim, de grão em grão, de um em um, nós vamos edificando o reino de Deus, fortalecendo o reino de Deus, divulgando o reino de Deus, enaltecendo a pessoa bendita de Deus,
do seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é aquele que fala na igreja. Uma igreja que o Espírito Santo não fala, corra dela, já está morta. O líder já está morto, a igreja está morta. Porque a palavra de Deus é bem clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Até a próxima, que Deus te abençoe. Não deixa de orar por nós.